Tudo bem? Domingão meio cinzento, meio friozinho, mas é domingão e a gente tá por aí. Tô aqui na porta da igreja, vim assistir o culto, pegar algumas coisas com o pastor, mas a atividade cerebral da gente tá sempre on, né? Sempre on fire. E a gente está sempre se perguntando, associando coisas, etc. Essa semana a lição ela deu uma pincelada sobre as questões do santuário, o tabernáculo, que Deus pediu para que Moisés erguesse, né? E me fareis um santuário para que eu pudesse habitar no meio de vós. E para mim, pessoalmente, enxergando os debates que existem no mundo teológico, evangélico e também da nossa igreja, essa questão de qual é a função do templo, o templo físico de tijolos, né? Que muitos têm diluído essa função. E, na verdade, quando a gente pega a Bíblia para ver, para ler, para interpretar, para estudar, para absorver aquilo que Deus de fato queria, o que ele queria quando ele mandou Moisés fazer aquela tenda, aquele tabernáculo, ele deu uma motivação, uma justificativa central, para que eu possa habitar no meio de vós. Ele foi bem claro ali, né? Deus queria habitar no meio do seu povo e pediu que Moisés criasse aquela tenda, que através daquela tenda ele habitaria no meio do povo. Aí vamos perguntar o seguinte: Deus precisava daquela tenda para habitar no meio do povo? Não. Deus já habitava no meio do povo antes da tenda? Sim. Deus já estava presente no meio da sua criação desde quando a criou? Sim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e através do Espírito Santo ele tem onipresença? Sim. Então por que ele fez essa colocação? Para que eu possa habitar no meio de vós. Fazendo todas essas conjecturas, fazendo todas essas perguntas, a gente pode de verdade entender o que ele queria dizer. E também o que ele não queria dizer. E também, com todas essas conjecturas, nós podemos evitar fazer afirmações radicalizadas que a Bíblia não faz. Porque quando pegamos um tema, qualquer tema na Bíblia, eu não posso basear o aprendizado desse tema num único versículo, num único capítulo. E muitas vezes nem mesmo num único livro da Bíblia. Eu tenho que pegar tudo que a Bíblia disse a respeito daquele assunto, juntar e ver qual vai ser o produto, o resultado daquilo ali. Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Jesus disse também que nem em Jerusalém, nem em Samaria haveria um lugar para que se adorasse. Chegaria haveria um ponto que nem em Samaria e nem na Judéia se adoraria, porque os adoradores que Deus está procurando são os adoradores em espírito e verdade. Ok. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Foi uma afirmação de Paulo diante dos atenienses, no meio daqueles montes de altares pagãos que ele estava ali. Ok. O Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, disse Paulo, e ele habita em mim mediante seu Espírito. É verdade. Mas também é verdade que
quando Deus pediu para Moisés fazer o santuário, da forma como fez, com a planta que fez, com os objetos que fez, com o material que fez, as medidas, até as medidas foi Deus que deu. E como é que funcionava? Aquela tenda era armada no meio do acampamento, exatamente no meio do acampamento. E ela era uma tenda retangular, tinha 4 lados, e de cada lado do santuário haviam 3 tribos, eram 12 tribos, e elas se dividiam em 3 ao redor do santuário. E quando Deus se manifestava visivelmente através da Shekinah, que era aquela coluna de fogo, uma coluna de fumo, de fumaça, que saía exatamente de cima do lugar santíssimo, aonde ficava a arca e o propiciatório, ele estava literalmente cumprindo as palavras que ele disse a Moisés, para que eu possa habitar no meio do povo. Ele, de fato, estava no meio do acampamento, literalmente. Quando Deus se manifestou diante de Moisés por meio da sarça ardente, foi algo fenomenal. Um pouco antes do tabernáculo, lá em Êxodo 24, 73 líderes subiram ao Monte Sinai para ter um encontro literal com Deus, visível com Deus. E por lá eles ficaram alguns dias. Inclusive a Bíblia diz que eles comeram por lá, ou seja, eles comeram junto com Deus. Houve um momento também que Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus mostrou a glória de Moisés, a glória a Moisés. E Moisés teve que se esconder na rocha, porque senão morreria fulminado. Bom, irmãos, eu acho que já dá para a gente concluir o seguinte. Sim, aonde eu estiver, em qualquer lugar onde eu estiver, pode ser dentro do ventre de um peixe, pode ser na profundeza do oceano, pode ser lá no alto da montanha, dentro do meu quarto fechado. Qualquer lugar que eu estiver, Deus pode sim me alcançar. Eu poderei estar com Deus em qualquer situação. Quando eu saio da igreja, Deus vai comigo? Sim, vai. Mas por que então nós nos reunimos? Por que Ele pede que nós nos reunamos todos os sábados? E Ele chama essa reunião de Assembleia Solene. Todos os sábados nós nos reunimos nas igrejas. Embora nós tenhamos também culto de quarta e domingo, o culto que de fato é o mais concorrido é o de sábado. É o mais especial, é o mais... enfim. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Quando Deus mandou Moisés criar o tabernáculo, Ele queria estar junto do seu povo de uma forma especial. Ele queria não deixar nenhuma dúvida para o povo de que ele estava presente ali. Para que todos pudessem ter a presença visível de Deus naquele lugar. Assim é quando a gente vem à igreja no sábado e o culto transcorre, as orações transcorrem, a escola sabatina transcorre, os louvores transcorrem, e tudo que acontece ali transcorre. E literalmente nós temos um encontro com Deus. Ah, mas eu não podia, Cícero, ficar em casa, assistir pela televisão e ter o mesmo encontro? Não pode! Querido, se Deus prover uma forma pessoal, direta de relacionamento, essa forma pessoal e direta não pode ser trocada voluntariamente por uma forma virtual e indireta.
Isso seria um contrassenso muito grande. Agora, eu estou doente, eu estou com um problema muito sério, realmente eu estou impossibilitado de ir à igreja, vou assistir pelo culto. Sim, Deus vai usar aquele canal de comunicação para te abençoar. E você vai adorá-lo através daquele canal, daquela tela, daquele vídeo, daquele celular, enfim, a mídia que você estiver usando. Deus vai te abençoar e você vai adorá-lo através daquilo ali. Mas se você deixou de ir à igreja e ter ajuntamento pessoal, físico com Deus e com os seus irmãos, e você fez isso voluntariamente, isso pode ter uma consequência ruim para você. Talvez não tenha no mesmo dia. Mas se isso continuar acontecendo, certamente terá no longo prazo. Não existe uma brasa que se conserva incandescente fora do braseiro. Pode ser a maior brasa, a brasa mais forte da fogueira. Se você retira essa brasa de dentro do fogo, coloca ao lado, ela vai permanecer incandescente por algum tempo. Mas a tendência é que ela vai se apagar. Então, resumindo, queridos, o encontro que você pode ter com Deus na sua casa, na sua igreja, o encontro que você tem a possibilidade de ter dentro da casa de Deus, dentro da igreja, estou falando do templo de tijolos, a possibilidade que você tem de restauração, de reencontro, de reconciliação, de perdão, de adoração, de louvor dentro da igreja, num culto de sábado, pode ser um culto de quarta e de domingo também, como hoje, daqui a pouco eu vou assistir um culto. Não há outro lugar mais propício, que te dê mais condições para isso acontecer. Não existe. A igreja, ela não salva. Isso não é novidade para ninguém. Mas nenhuma salvação exclui a figura da igreja, componente da igreja. Se eu sou salvo, eu participarei da igreja de Deus. Não existe esse processo de eu ser salvo fora da igreja. Um processo desse tipo, ele é uma exceção. Uma exceção. Ele não é o processo. E nós não percorremos processos, através de exceções. Nós percorremos o programa em si. No meio do trajeto pode acontecer exceções. Mas eu não posso usar a exceção para obter o resultado que eu quero. Tá bom? Então, estejamos na casa de Deus sempre e possamos nos alegrar em estar na casa do Senhor. Amém? Excelente domingo a todos.